Olá, pessoal. Retomando as, as discussões sobre o efeito fotoelétrico, tá? Ele ocorre quando os elétrons, obviamente, são emitidos a partir de um material, né, geralmente metálico, e quando, né, em função da radiação que incidiu sobre eles, né? Então, os pesquisadores, né, que datam da época das suas maiores colaborações acerca do, do efeito fotoelétrico, dos estudos, tá, do efeito fotoelétrico, foram Maxwell, né, que obviamente estudou a composição da luz como uma onda eletromagnética, né, havia essa compreensão da luz como uma onda, né, Hertz, tá, Hertz, dentre outras coisas, ele estudou bastante a formação de faíscas a partir de ondas eletromagnéticas, certo? Então ele já sabia que ondas poderiam interagir com a matéria causando essas faíscas, né, eletricidade, certo? E Leonard, né? Leonard que verificou a relação entre os elétrons e essas faíscas, né? Certo? Então ele sabia que de fato essas faíscas eram compostas por cargas elétricas e, e se tinha essa compreensão, né, de que ondas poderiam interagir com a matéria, né, gerando faíscas, eletricidade, elétrons, né, em outras palavras, tá? E por conta disso, pessoal, por conta disso, algumas perguntas ficaram no ar sem resposta, tá? A primeira delas é por que V0 não depende da intensidade da luz? Lembram aquele potencial que eu chamei o potencial de corte, a partir do qual os elétrons não eram mais ejetados do material, né? Por que aquele potencial não dependia da intensidade da luz? Porque a princípio até então, né, aumenta a intensidade e aumenta a energia, a potência da lâmpada, né? É assim que se faz, né? Então, pressupunha que você tinha mais energia chegando até o material, né? Certo? E, na verdade, essa energia não era suficiente, podia aumentar a intensidade do jeito que for, e você sempre tinha o mesmo V0, né? Potencial de corte. Porque existem frequências abaixo, né? Porque uma frequência de corte, por exemplo, abaixo da qual não existe emissão de elétrons, né? Por que essa frequência não sofre influência da intensidade da luz, né? E outra pergunta que também não ficou clara é por que é detectado um atraso no tempo entre a absorção da energia no cátodo, tá, e a expulsão do elétron na superfície. Essas eram perguntas que não tinham uma explicação clara até o meados de 1900, né, certo? Com os estudos de Einstein sobre o efeito fotoelétrico. Para tentar compreender melhor essa natureza, né, desse efeito, Einstein propôs que a radiação magnética seria quantizada. Então, o termo fóton surge com a quantização da energia eletromagnética. Falou assim, a energia não é um contínuo, né, de ondas que não pode ser representada por pequenas porções. Não, ela é formada por fótons e esses fótons possuem uma determinada energia proporcional à sua frequência. Aí as coisas começaram a fazer mais sentido. Por quê? Veja bem, se a energia do fóton é proporcional à frequência e você precisa uma determinada energia, um fóton com uma determinada energia para ejetar o elétron, para acontecer o efeito fotoelétrico, automaticamente, se o fóton
não tiver uma frequência específica, se a frequência do fóton for muito baixa, a energia associada a esse feixe, a cada fóton desse feixe vai ser baixa e não vai ter capacidade de ejetar os elétrons, certo? Você pode mandar quantos fótons for de baixa intensidade, né? E você mesmo assim não vai ter capacidade de ejetar um elétron sequer, porque cada elétron vai gastar uma determinada energia para ser ejetado, tá? Depois mais nós vamos entender com mais detalhes esse processo, né, que levou a essa conclusão. Por ora, vamos entender melhor como é que fica a quantização da energia do ponto de vista dos fótons, das ondas eletromagnéticas. Nesse exemplo abaixo aqui, ó. Uma lâmpada de vapor de sódio é colocada no centro de uma casca esférica que absorve toda a energia que chega a ela. A lâmpada tem potência de 100 watts e suponha que toda a luz seja emitida com um comprimento de 590 nanômetros. Quantos fótons são absorvidos pela casca esférica por segundo? Muito bem, pessoal. Então, primeiramente, devemos lembrar que com uma potência, nós temos, na verdade, uma energia que essa lâmpada libera a cada segundo. Esse é o significado da potência. 100 watts significa que você tem 100 joules sendo emitidos a cada segundo. Tá? É essa descrição aqui, né? Potência igual a energia dividido por tempo. A cada segundo, 100 joules são liberados. Bom, se eu tenho como calcular a energia de cada fóton, né, por meio dessa relação, substituindo o que é a frequência por C sobre lambda, né, certo? Então eu sei a energia de cada fóton. É essa energia aqui em joules. Tá? Então, se eu dividir 100 joules a cada segundo pela energia de cada fóton, na verdade o que eu vou ter é um número de fótons a cada segundo. Né? E nesse caso temos 2,97 vezes 10 a 20 fótons a cada segundo. Então é muito fóton, né, por segundo que uma lâmpada de 100 watts libera. Né? Expoente de 10 a 20. Isso é para vocês terem uma ideia da magnitude desses efeitos, né? De como a luz pode ser quantificada, né? E essa quantização, né, da luz a cada comprimento de onda ou cada frequência que você tem de luz vai render um determinado número de fótons, né, de luz, né, de quantas de partículas, né, não, partícula não, né, mas quantas de luz, pequenas porções de luz, vamos pensar dessa maneira, né? Então, dando sequência, pessoal, esse artefato, né, é muito parecido com essa montagem, com o que foi usado, né, inicialmente para a discussão do efeito fotoelétrico. Né? Nele, a luz incide num cátodo. Esse cátodo pode liberar elétrons, dependendo da natureza da luz, certo? E esses elétrons são coletados nesse coletor, tá? E pode ser medido aqui a quantidade de elétrons por um amperímetro. E aqui eu posso colocar um voltímetro para facilitar a ejeção dos elétrons ou para dificultar a ejeção dos elétrons, certo? Controlar a diferença de potencial de modo a limitar a ejeção dos elétrons, tá? Então, a primeira relação que a gente tem, que eu acabei discutindo, mas não mostrei para vocês, é essa relação aqui. Com esse artefato, a gente consegue descobrir a energia cinética dos elétrons que estão sendo ejetados. É basicamente uma conservação de energia. Você imagina que um elétron seja ejetado, se não tem potencial nenhum aqui, ele é coletado nesse sistema, certo? Ok. Quando você aplica uma diferença de potencial nesse sistema, você pode ter a seguinte condição. O elétron
é ejetado, mas ele chega na iminência de ser coletado e retorna para o cátodo. Quando você atinge essa iminência, né, o que você tem é o potencial de corte. Ok, pessoal? Esse potencial de corte é o potencial a partir do qual você não tem mais corrente sendo ejetada aqui, né? Tá certo? Então, a energia cinética passa a ser a carga do elétron vezes o potencial de corte. É aquele potencial no qual você não tem mais a capacidade de coletar os elétrons. Ok, pessoal? Tá? Então, nesse sentido, pessoal, a gente pode calcular facilmente a energia cinética. Ok, pessoal? Então, sabendo, né, como calcular a energia cinética, tá? Eu posso agora imaginar aqui como é que é o comportamento do potencial de corte em diferentes intensidades, em diferentes frequências. Olha só, eu sei que a energia do fóton é HF, que atinge o metal. Antes de atingir o metal, que energia o fóton tinha? HF. Ele ejeta um elétron com energia cinética, né? Energia cinética igual a carga do elétron vezes o potencial de corte, mais a função trabalho. Essa função trabalho engloba toda a energia que o elétron gasta para ser ejetado da sua órbita e chegar até a superfície do metal. Ele gasta uma energia nesse percurso, tá? Porque ele tem uma energia de ligação dentro do átomo, ele precisa romper essa energia de ligação e, além do mais, precisa transpor algumas camadas atômicas até chegar à superfície externa do metal. Ok? Então, esse significado é a função trabalho. Então, isolando aqui o potencial de corte, você vê que você tem uma equação de reta. Esse daqui é o coeficiente linear, que é negativo, que vai aqui para baixo, tá certo? Quando o potencial de corte é zero, a frequência passa a ser a frequência de corte, né? Aqui o potencial de corte é zero, então essa frequência é a frequência de corte, tá? E a partir dessa frequência que você começa a ter, de fato, emissão de elétrons, né? Coleta de elétrons com uma determinada velocidade, né? Que na verdade é proporcional a esse potencial de corte, ok? Então o potencial de corte é sempre aquela energia que se opõe à energia cinética, né? Ok? Certo, pessoal? Então, dando sequência, nós podemos entender um pouco com mais um pouco de facilidade, né? Alguns exemplos práticos. Por exemplo, ó, determinar a função trabalho para o sódio, conforme a figura ao lado. Tá? Se eu sei a frequência de corte, que aqui é aproximadamente 5,5 vezes 10 a 14 Hz, tá certo? Se eu sei essa frequência de corte, eu posso facilmente encontrar um potencial de corte, né? Porque HF é uma energia, né? E o potencial de corte é uma energia também, né? Então, é a energia necessária que você tem para um elétron sair do átomo e alcançar a superfície da amostra. Tá certo? Então, com essa frequência, fica simples de ver, né, que a energia, nesse caso, dividindo esse valor em joules, dividido pela carga elementar, né, rende o valor de 2,3 vezes elétron-volts. Tá? Outros dois exemplos auxiliam a gente a entender um pouquinho melhor esse tipo de situação, né? Por exemplo, ó, determine a frequência de corte para um metal
cuja função trabalho seja 2,3 elétron-volts. Ok? Então, 2,3 elétron-volts, basicamente, tá? Eu posso simplesmente inverter aquela relação lá, né? Que eu tinha, essa relação. Agora eu sei, né? Eu sei a frequência. A função trabalho eu conheço, 2,3, né? Posso facilmente inverter e chegar na frequência de corte, né? Certo? Então, com isso, pessoal, com isso, nós acabamos terminando aqui o conteúdo de efeito fotoelétrico. Ok, pessoal? Tá? Mais dúvidas, a gente pode retomar essas discussões aí no PA ou mesmo na sala de aula. Ok, pessoal? Um abraço a todos.